O começo depois do fim. Capítulo 469, o que foi perdido. Ponto de vista, Arthur Levin. Olá, Arthur. A voz flutuou até mim através de uma névoa distante e etérea, mas familiar. Eu estava sonolento, aninhado profundamente dentro de um aconchegante cobertor de fadiga sem pensamentos. Havia algo empolgante sobre a voz familiar, mas isso sozinho não era suficiente para me tirar do meu ninho metafórico. Quando esse pensamento perfurou a névoa do meu sono, acendeu uma faísca em outra coisa, e uma ideia ardente irradiou através do torpor. Essa fadiga parecia errada. Não natural, até. Como se o sono tivesse cravado suas garras em mim e não quisesse me soltar. Éter floresceu do meu núcleo em resposta ao meu sobressalto de desconforto, e a névoa evaporou. Eu me sentei de repente e olhei ao redor, meio em pânico, sem memória de como havia chegado à minha localização atual. Eu estava cercado por pedra branca brilhante, moldada suavemente em curvas e arcos. Paz, Arthur, paz. Virando-me da arquitetura incomum do edifício ao meu redor, concentrei-me na mulher idosa sentada ao lado da minha cama. Suas rugas se aprofundaram enquanto ela me dava um sorriso caloroso, e por um momento, eu tinha 15 anos novamente. O pânico diminuiu quase tão rapidamente quanto surgiu. Eu estava na cama. Regis, em sua forma de filhote, estava deitado sobre o cobertor aos meus pés, dormindo profundamente. Eu estava seguro. Vladimir. Há quanto tempo, para mim, parece que apenas pouco tempo se passou, ela respondeu simplesmente. Considerei a diferença em nossas perspectivas e me perguntei sobre a validade da minha própria percepção do tempo. Afinal, quanto tempo havia passado na pedra-chave? Quantas vidas eu tinha vivido entre o meu último encontro com Miri? Por uma interpretação, havia sido uma eternidade. Por outra, porém, foram apenas alguns poucos anos. Pela primeira vez, eu realmente vislumbrei a perspectiva alienígena de Azuras como Quezés e Agrona, e pensei que havia entendido um pouco de como eles veem a passagem do tempo. Onde estou? Epiotos, ela disse. Seus olhos se moveram para uma das janelas arqueadas, e meu próprio olhar seguiu o dela. Mais especificamente, você está na cidade de Everdur. Através da janela arqueada, eu podia ver os edifícios do outro lado da rua. As paredes eram limpas, lisas, de pedra branca ou creme que arqueavam até telhados cobertos de azulejos turquesa e ciano. Janelas arqueadas, espelhos da que eu estava olhando, pontilhavam as frentes, mas eu podia distinguir pouco do que havia atrás delas. Enquanto examinava os edifícios, um Azura de cabelos verde musgo passou, suas sobrancelhas franzidas em concentração, sua boca se movendo enquanto falava consigo mesmo, aparentemente. Atrás dos edifícios, a sombra de uma montanha massiva e distante, pouco mais que um contorno azul contra um céu azul, pairava sobre a cidade. A montanha tinha uma forma distintamente dividida. Uma das várias cidades de dragões à sombra do Monte Giolos. Sim, Miri continuou. Pensei que isso seria mais confortável para sua família do que o castelo, quero dizer, onde estão ele e minha mãe. Embora o sorriso de avó nunca deixasse seu rosto, o olhar de Miri era intenso e vigilante. Eu não podia evitar a sensação de que ela estava me lendo como um livro. Senti você acordando e os mandei em uma pequena tarefa. Perdoe-me, Arthur, mas eu queria um momento para falar com você a sós. Franzindo testa, me levantei em uma posição sentada e balancei minhas pernas para fora da cama. Eu estava vestido com roupas de dormir de seda que não reconheci, seu branco brilhante contrastando com o verde floresta profundo dos lençóis. Falar comigo. Como hóspede, ou como prisioneiro? Não se esqueça de que você mesmo pediu que Vidson trouxesse sua família para Epiotos, ela respondeu, mas seu tom permaneceu gentil. Você é, como antes, meu hóspede muito bem-vindo, Arthur. Eu ponderava sobre isso enquanto os fragmentos destruídos da minha memória continuavam a se encaixar novamente. Agrona? Miri assentiu, seus cabelos prateados balançando ao redor do rosto. Preso dentro do castelo Indrat. Ele e seu parente, Oludar e Vritra, ambos.
Mas, a hesitação e a expressão nervosa dela fizeram meu estômago se revirar. O que foi, Miri? Olhando pela janela em direção ao Monte Giolos, ela se inclinou ligeiramente para a frente. Agrona está mudo. Mesmo que Zés não teve sucesso em fazê-lo falar. Até seus pensamentos estão encobertos, se é que há algum. Mas ele parece errado. Vazio. Arthur, preciso saber o que aconteceu naquela caverna. Eu rapidamente considerei o que Zés poderia já saber. Será que eles foram capazes de extrair algo da minha mente sem o meu conhecimento? Eu me perguntei sombriamente. Por mais que eu quisesse confiar em Miri, eu não podia confiar em Zés, e ela era sua esposa. Eles apareceram juntos na caverna, bem antes de eu perder a consciência, e ela poderia estar agindo em nome dele naquele exato momento. Ativando cuidadosamente o gâmbito do rei, dividi minha mente em vários ramos, cada um focando em uma camada diferente de verdade, potencial verdade e mentira absoluta. Em voz alta, eu disse, usando um poder que os antigos Djinn chamavam de destino, um aspecto do éter, eu fui capaz de destruir o potencial do legado, separando-o tanto da versão reencarnada de Cecília, minha antiga amiga da Terra, quanto do próprio Agrona, tornando impossível para ele utilizar seu poder para si mesmo. Houve algum tipo de onda de choque com o ato. Talvez isso tenha feito algo à sua mente. Novamente, aquele olhar penetrante. Você aprendeu a controlar esse destino, então? Não, eu disse, deixando meus olhos caírem e minha voz se encher de arrependimento. Os diferentes ramos dos meus pensamentos estavam sobrepostos, todos pensando a mesma coisa. Não era algo que eu pudesse usar, apenas influenciar. E mesmo assim, apenas nos momentos após ter resolvido a pedra-chave. O poder não é algo que possa ser controlado. Eu não sabia se estava falando a verdade ou não, realmente, mas mantive o fio desse pensamento enterrado sob vários outros. Com a presença e assistência do aspecto do destino, eu fui capaz de alterar diretamente aqueles fios de uma forma que não entendia completamente, mas não houve tempo para examinar meu acordo com o destino ou as consequências da pedra-chave. Eu ainda não sabia o que aqueles eventos poderiam ter desbloqueado dentro de mim. Minha única preocupação agora era que Zés não soubesse tudo o que eu sabia nem sobre o destino, nem sobre os repetidos genocídios dos dragões. Ah, bem, talvez isso seja para o melhor, disse Miri, sem dar qualquer indicação exterior de que duvidava do que eu disse ou mesmo que podia ler os vários ramos interligados dos meus pensamentos. Essas coisas são melhores quando não se mexe com elas com uma pequena sacudida de cabeça. Ela se concentrou em mim novamente, e seu sorriso retornou. Você vai querer saber mais sobre o que aconteceu, é claro. Todos os dragões foram convocados de volta para Epiotos, e a fenda foi fechada novamente. Seja o que for que Agrona esperava alcançar ao tomá-la, ele falhou. Eu franzi a testa, focando em um pequeno detalhe. Eu entendia que Epiotos morreria se a fenda fosse fechada. A conexão permanece, Miri explicou pacientemente, mas o portal está fechado. Seria necessário um conhecimento etérico além de qualquer um que ainda viva, até mesmo você, Arthur, para cortar o elo que liga a Epiotos ao seu mundo, que é o que os Djinn rebeldes esperavam usar o destino para realizar. Eu tinha visto a possibilidade na minha própria busca, com o destino ao meu lado, através de futuros potenciais. Mas fazer isso seria um ato de genocídio tão horrível quanto o que os próprios dragões tinham feito. Talvez eu faria se não houvesse outra maneira de impedir Zés de repetir a história, mas mesmo assim eu não sabia se poderia condenar toda a raça azul a lentamente se deteriorar enquanto Epiotos se dissolvia ao redor deles. Entendo, eu disse depois de um momento, liberando o gâmbito do rei. Não devo ficar muito tempo, então. Não quero ser rude, Vladimir, mas gostaria de falar com minha família. Ela dispensou minhas palavras de forma brincalhona. Não há grosseria nisso, Arthur. Seu tom rapidamente se endureceu, tornando-se mais sério. Você passou por uma experiência incrivelmente difícil. Ainda posso sentir os ecos fragmentados de tantas falsas memórias colidindo dentro de sua mente.
Tire um tempo para descansar e falar com seus entes queridos. Você é bem-vindo aqui enquanto precisar. Você prestou um serviço indescritivelmente incrível para ambos os nossos mundos ao acabar com a longa rebelião de Agrona. Ela se levantou assim que ouvi as vozes de Eli e da minha mãe do lado de fora. Vou deixá-lo com sua família. Tenho certeza de que vocês têm muito o que contar um ao outro. Espere, eu disse, outra memória finalmente se encaixando. E quanto a Tessia? Miri me deu um sorriso compreensivo. Não se preocupe, ela está aqui. Acho que ela acordará em breve. Vocês dois precisaram se recuperar. Enquanto ela se afastava, foi como se um véu fosse levantado dos meus olhos. Minha mente tocou a de Regis e Sylvie, meus pensamentos se entrelaçando com os deles. Arthur, você está acordado. Sylvie pensou, surpresa e irradiando através dos fios de nossa conexão mental. Eu não senti você começando a despertar. A cabeça de Regis se levantou do cobertor, e ele olhou para mim com os olhos sonolentos. Até que enfim, bela adormecida, ele disse, seus pensamentos densos de fadiga. Ele havia esgotado todo o seu éter dando-o para mim, depois que eu o queimei buscando o futuro com o destino, o gâmbito do rei e o poder da última pedra-chave. Fora do meu quarto, Miri direcionou minha irmã e minha mãe até mim. A cortina que acabara de se abrir para permitir que Miri passasse foi escancarada novamente quando ele entrou correndo no quarto, com os olhos arregalados e a boca aberta. Ao me ver já sentado, ela avançou como se fosse se atirar em mim, mas hesitou. Seu sorriso vacilou, tensionado pela preocupação. Finalmente, ela avançou e se inclinou para me dar um abraço suave. Aceitei o abraço com gratidão, feliz por vê-la sem ferimentos após as provações que deve ter enfrentado na minha ausência. Sem ferimentos, mas não sem consequências. Atrás dela, mamãe permanecia na porta, uma mão segurando a cortina. Vindson cumpriu sua parte do acordo, então. E vocês foram bem tratadas? Eli se afastou, cruzando os braços e olhando de forma severa. Na verdade, nós fomos muito bem tratadas aqui, mamãe disse rapidamente, interrompendo Eli. Minha irmã lançou-lhe um olhar, que mamãe retribuiu. Não consegui decifrar exatamente qual sinal não verbal foi trocado entre elas, mas estava claro que estavam escondendo algo. É surpreendente, Arthur. Como um mundo totalmente novo. Sentei-me mais ereto, sentindo-me repentinamente estranho nas minhas roupas de dormir de seda nesse quarto estranho. Vi alguns dos ataques dos alacrianos de dentro da pedra-chave. Um influxo de memórias confusas roubou as palavras dos meus lábios enquanto me inundavam em ondas. Lembrei-me de Varai, deitada imóvel no centro de um campo de batalha devastado. Lembrei-me dos alacrianos desmoronando em suas celas. Mas havia outras memórias também, confusas com o tempo, a distância e uma espécie de irrealidade. Nelas, vi as consequências de coisas que ainda não tinham acontecido, ou que talvez nunca acontecessem. A presença de Sylvie me segurou como duas mãos fortes em cada lado do meu rosto, forçando minha atenção para frente. Respire, Arthur. Estamos aqui para te apoiar. Você não precisa carregar todo o peso sozinho. Apoiando-me na presença dela dentro da minha mente, transferi parte do peso para ela. Regis se levantou com pernas trêmulas, uma carranca no seu rosto canino. Juntos, meus dois companheiros apoiaram-se nisso, mas a súbita presença sufocante das ondas só se intensificou. Como um homem se afogando, eu estava puxando-os para baixo comigo. Arthur. Mamãe deu um passo à frente, mas seu rosto era um borrão, sua expressão nada mais que uma sombra esfumaçada. Sem intenção consciente, o éter foi liberado do meu núcleo e preencheu meus membros, tentando me sustentar contra o peso mental de tantas vidas de memórias se desenrolando em minha consciência de uma só vez. Regis tropeçou para a frente, se desmaterializou e se ancorou dentro de mim. Mais distante, senti Sylvie ofegar contra a força de tanta memória bruta. Percebendo que o gâmbito do rei estava me ajudando a conter a maré, o reativei completamente. Vi-me refletido nos olhos brilhantes da minha mãe, a coroa de luz brilhando no topo do meu cabelo loiro trigo.
Minha consciência se dividiu, e depois se dividiu novamente, fraturando-se de modo que cada pensamento e memória concorrentes fossem suportados por seu próprio ramo de consciência focada. Diante de mim, mamãe e Eli trocaram olhares. Você está bem? Eli perguntou, seu tom carregado de preocupação e uma corrente de desapontamento. Seus olhos estreitos se voltavam repetidamente para a coroa brilhante. Eu havia usado extensivamente o gâmbito do rei na preparação para tentar a quarta pedra-chave. Embora eu tivesse aprendido a ativar parcialmente a runa divina, resultando em uma elevação das minhas faculdades sem a manifestação completa de uma coroa dourada brilhante em minha testa, eu não poderia deixar de perceber a mudança em seu comportamento enquanto planejava com a ajuda da runa divina. Havia muitas razões possíveis para a antipatia de Eli em relação ao gâmbito do rei, mas a mais provável era que ela não gostava da mudança que eu sofria ao canalizar a runa divina. Embora isso me permitisse dividir minha mente e pensar em vários pensamentos sobrepostos ao mesmo tempo, aumentando drasticamente a velocidade da minha cognição, também exigia uma visão mais puramente lógica dos eventos, despida dos adornos da resposta emocional. Era natural que minha irmã, uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento amplamente emocional, achasse isso desagradável. Enquanto esse pensamento percorria um dos ramos, minha mãe ganhava foco em outro. Em vez de preocupada ou hesitante como Eli, as sombras ao redor dos olhos, o aprofundamento das rugas, a palidez da pele e a postura curvada não sugeriam nada além de uma exaustão que beirava a debilitação. Os eventos que antecederam e ocorreram durante minha ausência a haviam drenado completamente. Ela relaxou por apenas um momento, descansando pela primeira vez em semanas, mas isso rapidamente se transformou em uma nova camada de fadiga quando fui atingido pela súbita enxurrada de memórias nascidas da pedra-chave. Minha mãe não queria nada mais do que me ver presente, ser forte, e aliviar um pouco do fardo de preocupação dela. Em paralelo com esses pensamentos, havia ramos de foco que processavam e compartimentavam todas as memórias das minhas várias vidas diferentes vividas dentro da pedra-chave. Mas essas vidas compunham apenas uma pequena porcentagem das memórias, e meus esforços finais foram convencer o aspecto consciente do destino de que havia outro caminho a seguir, além de romper completamente o reino etérico e permitir que o éter concentrado se incorporasse ao mundo físico em uma explosão que destruiria Edkaten, Alatria e Epiotos. As linhas do tempo e futuros que eu tinha visto eram quase incontáveis. A capacidade da pedra-chave de simular realidades alternativas, quando combinada com o gâmbito do rei e a presença do destino, agiu como um caleidoscópio quase infinito, com cada padrão fractal sendo uma realidade inteira e uma sequência de eventos através dos quais eu busquei simultaneamente a solução tanto para meu próprio problema quanto para o do destino. O último, como se viu, foi o mais simples dos dois de resolver, enquanto mesmo meus naquele momento quase infinitos recursos revelaram apenas o início do caminho que eu precisava tomar, não a resolução que eu procurava. Entropia. Em segundo plano, eu ainda estava dissecando a ideia. Uma pressão não natural se acumulando por trás do véu de nossa dimensão conhecida, como água atrás de uma represa. O destino, como se viu, não era nem o construtor da represa, querendo obstruir seu fluxo, nem a própria água, fluindo apenas conforme seus limites exigiam. Não, era mais próximo de uma personificação consciente das ciências naturais e suas expectativas. Um árbitro das leis da magia e da ciência. Onde a água não pode sentir o desejo de ir além da represa e não se importa com as margens do rio, o destino e por extensão, todo o éter sentia o desejo de fluir. Mais precisamente, o éter era a névoa dissipando-se, as partículas de umidade formando a névoa se espalhando até que você não pudesse mais vê-las. Ele, Arthur. Mamãe repetiu. Eu sorri, plenamente consciente da aparência mecânica da expressão. Estou bem. Estou feliz que vocês duas estejam bem. Quando eu encontrar Vendisson, vou dar-lhe um pedaço da minha mente focando em ele, acrescentei. E não se preocupe com aquela velha relíquia de Gino de visão.
Tenho certeza de que pode ser reparada. As duas trocaram aquele olhar novamente. Eu aliviei o gâmbito do rei até sentir a coroa se desvanecer. Com o influxo de memórias processado, eu não precisava mais do efeito completo da runa divina. No entanto, eu não interrompi completamente o fluxo de mana nele novamente, reconhecendo que tinha sido um erro fazê-lo da primeira vez. Em vez disso, permiti um fluxo constante de éter para manter a runa ativada e apoiar minha mente lenta com fios adicionais para processar tudo o que estava acontecendo. Mamãe deu um passo à frente e pressionou levemente uma mão no meu rosto. Estou tão orgulhosa de você, Arthur. Você conseguiu. Você salvou o mundo. Na minha mente, vi os dragões destruindo civilização após civilização, reiniciando o mundo repetidas vezes. Não tenho certeza se isso é verdade. Ainda não, de qualquer forma. Mas eu não terminei de lutar. Ele sorriu de repente, pulando nas pontas dos pés. E você salvou o Tess. Eu sempre soube que você voltaria, mas não pude acreditar quando os dragões trouxeram você, Sylvie e Tessia para cá. O ramo dos meus pensamentos, considerando Tessia e o que aconteceu com ela, veio à tona da minha consciência. Onde ela está? Ele hesitou com a seriedade do meu tom, mas gesticulou de volta através da cortina que fechava este quarto. Eu gostaria de vê-la sem esperar por uma resposta. Levantei-me e passei por mamãe e ele, empurrando a cortina e atravessando a porta de uma só vez. A grande área de estar além era arejada e cheia de luz. Os altos tetos curvados e as portas e janelas arqueadas eram distintos de qualquer estilo arquitetônico que eu já tinha visto em Dicatem ou Alacria. As paredes eram de uma pedra branca lisa que não apresentava marcas de ferramentas. Azuis, verdes e amarelos se destacavam contra o branco na forma de tapetes, tapeçarias, cristais brilhantes que lançavam luz nos cantos mais escuros, e flores em plena floração que preenchiam o espaço não apenas com cor, mas também com um buquê de doces aromas. Sentindo a assinatura de mana de Tessia brilhando intensamente a partir de seu núcleo agora de estágio branco, eu contornei uma pequena mesa que havia sido moldada a partir de um único pedaço de madeira em direção a outro cômodo, também dividido do resto da casa por uma cortina. Pausando por um momento antes de empurrar a cortina para o lado, eu considerei o que Tessia enfrentaria quando finalmente acordasse. Ela havia sido uma prisioneira em seu próprio corpo desde antes da destruição de Elenoir. Ela assistiu Cecília se tornar uma arma para Grona, impotente para intervir. Ela soube a verdade sobre mim e minha vida passada, mas certamente também foi submetida a todos os tipos de mentiras. Por mais que eu ainda estivesse em conflito sobre como qualquer tipo de relacionamento poderia ser, o que Tessia sentiria. A memória de nossa conversa na muralha havia sido repetida no fundo dos meus pensamentos sem parar. Eu te amo mesmo agora. Eu quase não conseguia acreditar que tinha dito isso a ela. Era tão complicado, com as memórias da minha vida anterior ainda sendo um segredo, e o medo de que ela reagisse como meus pais, ou pior, era forte. Eu também te amo, idiota. Mas estamos em guerra. Ambos temos responsabilidades e pessoas que precisam de nós. Sua voz tinha sido um sussurro solene e seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas seus lábios tinham se curvado em um sorriso incerto enquanto nos provocávamos para quebrar a tensão. Eu sei. E tenho coisas que quero te contar, então que tal fazermos uma promessa? Que tipo de promessa? Uma promessa de permanecer vivos para que possamos ter um futuro juntos, o relacionamento, uma família. Eu prometo. Parecia inacreditável para mim agora que eu tinha sido corajoso e esperançoso o suficiente para fazer tal promessa. Eu havia vivido tanto desde então, tido tantos encontros próximos, visto a verdade sobre o poder neste mundo. Agora, parecia uma promessa de tolo. Desesperada, cega e selvagem de esperança. Minha mão pressionou o tecido brilhante da cortina, empurrando-a para o lado. Em um quarto pequeno, quase idêntico ao que eu havia acordado, Tess estava em uma cama semelhante com os mesmos cobertores grossos verde esmeralda, embora os dela estivessem meio jogados para fora.
Ela também estava vestida de forma semelhante, com roupas de noite de tecido branco bordado com vinhas verdes, tão perfeitas para ela que de repente me perguntei se Miri as havia mandado fazer especialmente para Tessia. Quando dei um passo para dentro do quarto, ela se mexeu levemente. Seu cabelo cinza metálico estava espalhado sobre o travesseiro ao seu redor e, por um instante, a imagem dela que eu podia ver foi sobreposta com outra imagem dela, de outra vida, quando estávamos recém-casados e deitados juntos pela primeira vez em nossa cama de casal. Não é real, eu lembrei a mim mesmo enquanto sangue manchava a memória. Dei um segundo passo, e ela abriu os olhos. Afundei naqueles orbes azul esverdeados brilhantes, movendo-me como se estivesse em um sonho até a beira da cama dela. Meus dedos tocaram a superfície do cobertor, mas não a tocaram. Minha língua parecia crescer várias vezes dentro da boca. Percebi, de longe, que tinha esquecido de continuar canalizando o eterno gâmbito do rei. Ele estava ao meu lado então, inclinando-se e apertando Tessia em um abraço feroz. Tess! Ela exclamou. E ele? Por cima do ombro de ele, eu podia ver Tess olhando ao redor maravilhada e confusa. O que aconteceu? Onde eu estou, minha nossa? Ela soltou ele e levantou as mãos atrás da minha irmã, olhando para seus dedos estendidos. Meu corpo. Eu estou no controle do meu corpo. Ele engoliu um soluço enquanto se afastava, uma mão sobre a boca. Mamãe descansou uma mão no ombro dela, exercendo uma leve pressão. Eleanor, devemos dar um tempo a eles. A boca de Eli se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Depois de alguns segundos assim, ela apenas assentiu e se virou. Mamãe me deu um olhar que era metade súplica, metade aviso, sorriu para Tessia, e então saiu do quarto após minha irmã. Arthur, Tessia murmurou, se ajeitando para se sentar com as costas contra a cabeceira. Claro. Me perdoe, eu me lembro agora. Nós estávamos nos despedindo. Eu pensei. Ela engoliu em seco e olhou para suas mãos entrelaçadas. Eu nunca ia deixar isso acontecer, eu a assegurei. As palavras soaram vazias enquanto eu as dizia, emolduradas pelo panos de fundo de minhas múltiplas batalhas contra Cecília e minha indecisão sobre o que fazer com o legado. Parecia certo que Tessia entenderia minha luta e minhas falhas. O fantasma de um sorriso passou por suas feições. Ela estava pálida, especialmente ao redor dos lábios, e uma melancolia havia se instalado em sua expressão de repouso que eu não me lembrava. Caso contrário, ela era exatamente como eu ainda a imaginava em minha mente. Forte, bonita e majestosa. Embora eu não quisesse, olhei para o pescoço dela, consciente da ausência do cordão que deveria carregar a metade do pingente de folha em forma de coração. Minha mão subiu até o meu peito, onde a minha deveria estar, mas eu a havia perdido na cidade de Teomoré depois da batalha contra Nico e Cadeu. Ela parecia entender. Realmente era lindo. O pingente, quero dizer. Bem, o momento. A promessa. Foi tudo lindo. Não da maneira que eu havia pensado que tudo aconteceria, é claro. Não naquela época, e certamente não depois, mas, pelo menos tivemos isso. Foi real, eu a assegurei. Meu olhar estava fixo no chão. De repente, senti a mão dela procurando a minha. Seus dedos se entrelaçaram com os meus. Lentamente, virei-me para olhar para ela. Eu falei sério quando disse tudo aquilo naquela época. Ela estava olhando para nossos dedos entrelaçados. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos estavam procurando, seus lábios pressionados firmemente juntos. Não era o olhar de alguém que busca consolo ou conforto físico no toque. Não, parecia mais que ela estava me segurando como uma âncora. Pelo menos agora eu finalmente entendo por que você nunca pôde retribuir meus afetos. Quando éramos mais jovens, o fantasma de um sorriso voltou. Para mim, você era essa fascinação mística e linda. Eu estava encantada por você antes mesmo de chegarmos a Zestier.
Ter você morando lá em nossa casa comigo parecia algo saído de um conto de fadas. A linha do olhar dela subiu lentamente pelo meu braço, pescoço, lábios, até finalmente se fixar em meus olhos. Mas para você, eu era apenas uma criança. Uma menininha boba. Sinto muito por não poder te contar, eu disse rapidamente, mantendo o contato visual. Eu nunca quis mentir para você, eu simplesmente não podia. Eu sei, ela disse no silêncio persistente depois que minha voz sumiu, as palavras me faltando. Não há nada que você tenha feito que eu já não tenha perdoado. Eu busquei em seus olhos, na curva acentuada de suas sobrancelhas, a tensão em cada respiração, o batimento hesitante de seu coração. O que isso significa para nossa promessa? Eu queria perguntar, mas me contive. Era demais para colocar sobre ela naquele momento. Exigir uma resposta dela apenas para me ajudar a resolver minhas próprias emoções seria injusto. Mas uma coisa era clara. As coisas entre nós estavam diferentes de quando fizemos nossa promessa, e eu não sabia se poderíamos recuperar o que havíamos perdido.